Boa noite, meus irmãos. Estou chegando para o estudo do livro de Atos. Semana passada, 2 capítulos. Vocês puderam ver aí no domingo, quando foi apresentado pontos importantíssimos para reflexão, pastor Marcos. Tanto na terça-feira como no domingo, ele apresentou o estudo. Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante o estudo e nós estamos voltando hoje e eu quero que vocês estejam aí atentos, porque hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 17, né, de Atos dos Apóstolos. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu quero dizer para você que o ano está terminando. Hoje é o último estudo que nós teremos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e aí nós continuaremos, né? Entraremos o ano ainda estudando Atos. É um livro histórico, um livro com muitas informações preciosas para todos nós e que vale a pena nós irmos até o final desse estudo, um verdadeiro curso de conhecimento do livro de Atos dos Apóstolos. Dessa vez, nós estamos aí com um livro razoavelmente grande, né? Seja bem-vindo para o estudo, que Deus esteja te abençoando, que 2021 seja um ano ricamente abençoado para você, para a sua família, e que as lutas, elas com certeza virão. Mas o Senhor estará contigo, o Senhor estará conosco, assim como nós passamos todas estas tempestades, todas estas trovoadas nesse ano de 2020. Então, 2021 nós estamos muito mais fortes. Nós estamos muito mais preparados para enfrentar o que está por vir. Uma coisa, nós temos certeza absoluta que nós não estaremos sozinhos. Isto é o que alegra o nosso coração, isto é o que nos dá força, disposição e, principalmente, a condição de não perdermos as oportunidades que Deus vai nos conceder nesse novo ano. Uma boa passagem de ano para todos vocês. Que Deus esteja derramando bênção e graça sobre a sua família, sobre você, sobre a sua vida espiritual, trabalho, a questão emocional. Deixa o Senhor cuidar de tudo isso, porque o nosso Deus é bom, é maravilhoso. Vamos orar ao Pai Celeste pedindo a graça de Deus por esses momentos que nós já passamos. Vocês já se deliciaram aí com sempre a introdução, com uma música de preparação para o estudo, uma música que fala o nosso coração, e hoje, lógico, não foi diferente. Eu tenho certeza que você já foi abençoado com a mensagem musical. Mas vamos conversar com o Pai Celeste agora, pedindo sabedoria, pedindo graça para Ele, para tudo que nós fizermos, seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero louvar a Ti pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu louvo a Ti, ó Deus, pelos nossos amigos que têm nos acompanhado, ó Deus, neste canal. Ó Senhor, é um privilégio andarmos juntos. É um privilégio, ó Deus, não apenas estarmos chegando aos lares dos membros da Igreja Batista em Jardim Santana, mas também, ó Deus, de tantos outros lares que têm nos acompanhado e que nesse momento nós declaramos a bênção, a graça do Senhor sobre a vida de todos eles, ó Deus. Permita que este estudo seja um estudo que venha abençoar a vida, crescimento espiritual de cada um que tem nos acompanhado nessa série de estudos. Nos dê
Senhor, um dia na tua graça, na tua paz, uma noite tranquila, Pai querido, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós oramos colocando a vida de todos nas tuas mãos, tanto aqueles, ó Deus, que estão bem fisicamente, com boa saúde, e aqueles que estão com as suas saúdes abaladas, ó Deus, que estão precisando de ajuda médica, que estão precisando de uma medicação. Supra, ó Deus, toda a necessidade dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como vocês já sabem, eu sou o pastor titular da Igreja Batista em Jardim Santana, pastor Eliakim, e eu tenho tido o privilégio de chegar até você todas as terças-feiras com esta série de estudos e tem sido gratificante, tem sido muito bom, e eu vou pedir você para abrir aí a sua Bíblia, ter a sua Bíblia na mão ou o seu smartphone, o seu celular, e você vai abrir no capítulo 17. Hoje nós estaremos vendo. Hoje nós vamos fazer o seguinte, neste estudo, nós vamos já iniciarmos o estudo dando para vocês, tá? Dando para vocês a matéria que é tratada no livro, no capítulo 17 de Atos. Então, se você quer ter esses pontos, esse esboço do capítulo 17 aí, para que depois você possa fazer uma leitura mais cuidadosa, com mais tranquilidade do capítulo 17 de Atos, pega aí uma caneta, um papel e escreva o esboço do capítulo. É rapidinho, não há nenhuma dificuldade para você fazer isso. Essa é uma das formas. A segunda forma é você ficar aí com a Bíblia aberta e à medida que eu for apresentando o esboço, você vai identificando o esboço do estudo que nós estamos apresentando para vocês hoje, aí na sua Bíblia. Você pode ir grifando. Eu vou falando e você vai grifando na sua Bíblia, e para isso você tem que ter um marcador, um lápis ou uma caneta na mão, e não fique com dó de grifar a sua Bíblia, porque isso é bom. Isso nos faz, toda vez que nós estivermos estudando a Bíblia, folheando aí o livro de Atos, né? E que passar por esses pontos que estão grifados, você vai lembrar do estudo de hoje, do capítulo de número 17 do livro de Atos. Você viu como foi maravilhoso semana passada estarmos estudando os capítulos anteriores, né? O resumo desses capítulos, trazendo informações preciosas para a sua vida e a vida da sua família. Muito bem, você já tem aí na mão, né, a caneta, já tem o papel, já tem a Bíblia, já está aberto em Atos 17. Vou passar então o esboço que nós estaremos destacando hoje neste estudo de Atos 17. Então vamos lá. O capítulo 17, olha só, o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4, olha aí, eu vou dando a referência, e você pode, né, grifar na sua Bíblia, se você não está com o papel aí na mão, você pode grifar, tá? Então, nesses 4 primeiros versículos de Atos 17, Paulo anuncia a Jesus Cristo em Tessalônica. Olha só, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo está anunciando Jesus Cristo em Tessalônica. Então, esse é o primeiro ponto do estudo. Quando nós falamos aqui
que ele está anunciando Jesus Cristo em Tessalônica, isso significa que ele chegou já a esta cidade para o seu trabalho missionário. Agora ele está com uma série de viagens missionárias na pregação, anunciando Jesus Cristo, usando todo o esforço possível para que estas pessoas tenham o conhecimento da graça e da bondade de Deus. Agora nós vamos para o segundo ponto que nós vamos estudar. Do versículo 5 ao versículo de número 9, aqui do capítulo 17 de Atos, 5 a 9, Jasson, né, é um dos personagens do capítulo 17, Jasson é preso. Então, o destaque é esse. De 5 a 9, Jasson é preso. Eles prendem a Jasson. Do versículo 10 ao versículo de número 14, é o terceiro, o terceiro ponto do esboço deste capítulo, de 10 a 14, os nobres cristãos de Bereia, agora chegado a Bereia, e nós identificamos esses nobres cristãos desta cidade e, lógico, Paulo chegando lá para pregar o Evangelho de Jesus Cristo nessa viagem. Então, o terceiro ponto, de 15 do versículo 10 ao versículo 14, o ponto é os nobres cristãos de Bereia. Depois nós vamos para o quarto ponto do esboço do livro de Atos, do capítulo 17, do versículo 15 ao versículo de número 18. Nós estaremos vendo agora, que fala sobre Paulo em Atenas, Paulo em Atenas, ele chega a Atenas. De 19 a 30, Paulo anuncia o Deus desconhecido. Este é um ponto significativo, do versículo 19 até o versículo de número 30. E do versículo 31 até o versículo de número 34, nós fechamos este esboço do capítulo com Paulo fala sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, nós fechamos este esboço para a leitura versículo por versículo do capítulo 17 de Atos, nos dando clareza na compreensão e no entendimento deste capítulo. Portanto, é muito importante que nós estejamos atentos, atentos a essas informações para nos ajudar a compreender o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Não é maravilhoso estudarmos o livro de Atos, pegando os pontos principais e gravando na nossa mente, durante estas viagens que Paulo está fazendo? Então, isso nós lembramos todas as vezes que demos uma passada aqui pelo capítulo 17, nós vamos lembrar desses pontos, desses acontecimentos, desses momentos que Paulo se envolveu na pregação, mostrando a graça, a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja te abençoando ricamente nesse primeiro momento aqui da apresentação do capítulo, e aí nós já iremos conhecer agora um pouco mais de todos esses pontos que foram apresentados para vocês.
a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é nossa alegria, Ele é nossa porção. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Muito bem, então, logo depois dessas informações, você está aí com a sua Bíblia aberta, né, no capítulo de número 17. Agora nós vamos trabalhar um pouco mais o resumo, tá, do capítulo 17, fazendo e trazendo para você mais um estudo dessa série. Então, nós vimos que aqui no capítulo 17 de Atos, nós temos relatos sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, seus serviços e sofrimentos por amor ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São relatos que nós podemos observar através deste esboço que passamos para vocês.
E é importante sabermos aqui, olhando para o capítulo 17, que ele não era como uma vela em cima da mesa que ilumina somente um ambiente, ilumina somente um determinado ponto da casa, mas era um verdadeiro sol que viaja em seu circuito e ilumina muitas pessoas. Ele não ficava preso a um determinado lugar. O apóstolo foi chamado, como nós vimos, né? Chamado para ir à Macedônia, uma região muito grande, né? Uma região muito grande lá no capítulo 16, no estudo anterior, nós podemos ver isto, ele lá na Macedônia fazendo um trabalho extraordinário. Ele começa em Filipos, como vocês puderam ver, porque era a primeira cidade que o navio parava, o barco chegava. Eles paravam em Filipos para se abastecer, para suprir as necessidades tanto das pessoas que estavam viajando no barco, como também do próprio barco em termos de alimentação. Mas ele não se limitaria exclusivamente a esta cidade. E aí, no esboço, nós podemos ver claramente o crescimento e o desenvolvimento do Evangelho. No esboço que nós colocamos, se vocês observarem, agora já estendendo um pouco mais aí o conhecimento do estudo e dos versículos, né? Nós temos aí do versículo 1 ao versículo de número 9, quando nós percebemos Paulo pregando e passando por tribulações, perseguições em Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo foi perseguido. Foi um tempo turbuloso, de turbulência. Muita turbulência se viu exatamente em Tessalônica. E há uma outra cidade que logo em seguida ele chega, é a região da Macedônia, que nós podemos ver aí claramente esta situação. Agora, quando nós lemos os versículos 10 até o versículo de número 15, aí do texto, capítulo 17 de Atos, nós vamos observar depois Paulo chegando a Bereia, né? E quando ele chega a Bereia, ele encontra um público receptivo à mensagem. Ele encontra um pouco de folga, de tranquilidade. O seu coração agora se alegra em ver a forma com que ele é recebido em Bereia. Um povo receptivo, não só no sentido de dar essa recepção aos missionários do cristianismo, pregadores do cristianismo, como também estão dispostos e há uma fome em entender, em conhecer esta nova mensagem, esse evangelho que está sendo pregado. Depois desse momento de recepção, também, quando ele começa a pregar, sempre existem os inimigos. Aí existe um levante de um determinado grupo lá na cidade que persegue a Paulo. E novamente ele tem que sair, né? Ele tem que sair de Bereia. Podemos ver claramente quando nós lemos esses 5 versículos, 10 até o versículo de número 15.
É lógico, irmãos queridos, amados amigos, que nestas perseguições que Paulo passava juntamente com seus companheiros de ministério, de missões, isto tinha a mão de Deus, um projeto de Deus. Ele não era para ficar muito tempo em uma cidade. E o que marcava, o que acabava marcando o tempo dele sair da cidade era exatamente essas perseguições. Vinha uma perseguição, ele ia para uma outra cidade, era um missionário e tinha que ir exatamente para ir para uma outra cidade. E aí nós observamos claramente ele, Bereia, primeiro ele é bem recebido, depois vem perseguição, e do versículo 16 ao versículo 21, você que está aí acompanhando em sua Bíblia, né? Acompanhando em sua Bíblia, do versículo 16 a 21, nós vamos ver Paulo fazendo um grande discurso. Chega a Atenas e ele faz um grande discurso. Ele faz prega um grande sermão na famosa Universidade da Grécia. Ele já chega lá indo para a universidade falando para um grupo de estudantes, né? Um grupo de estudantes sobre Jesus Cristo. 16 até o versículo 21, nós podemos observar isso. Ele faz uma narrativa sobre o cristianismo, mas primeiro ele trabalha a questão religião, religiosidade, para facilitar a compreensão dos estudantes, porque eles entendiam de religiões. A Grécia era o lugar que tinha mais religiões por metro quadrado, né? Ali era coisa impressionante. E à medida que ele pregava o evangelho, ele ia convencendo, ele ia deixando que esta mensagem estivesse trazendo a esses corações, a essas pessoas que eram totalmente politeístas, acreditavam em todos os deuses, e eram muitos deuses. Vocês não imaginam a quantidade de deuses, um povo idólatra, né? A idolatria medrava nesta cidade e Paulo tem que conduzir agora uma nova mensagem, o cristianismo, o evangelho, apresentar a Jesus. E aí, no versículo 22 até o versículo de número 31, ele trabalha isto de uma forma maravilhosa e juntamente com o sucesso desse sermão, né? Com o sucesso desse sermão, ele começa a ver resultados, mesmo em um lugar tão idólatra, um lugar onde tem tantos deuses. Porque a pergunta, talvez, para o pessoal de Atenas era mais um, né? Já tem tantos deuses aqui, cada um tem o seu Deus, e agora vem alguém apresentando um outro Deus, versículo 32 até o versículo 34, nós podemos observar isso. Muito bem, vamos voltarmos um pouquinho mais para agora, de forma mais tranquila, conceituarmos melhor esse estudo. Olha aí, volta de novo, versículo 1, é assim que faz o estudo da Bíblia. A gente vai, né, dar informações, né, faz um esboço, dá informações gerais do capítulo e depois a gente volta pontuando, né, destacando questões que entendemos ser bastante relevantes para nós na compreensão e no entendimento. Quem era a equipe de missionários que estavam responsáveis ou fazendo esta viagem missionária? Então nós temos aí o líder, capítulo 17, versículo de número 1. Olha de novo.
Então, no versículo 1, nós temos aí o líder Paulo liderando esta viagem, e como companheiros de Paulo aqui, nós observamos Silas e Timóteo. Vocês observam que Paulo está aqui com a equipe nova, né? Com a equipe nova. Nós, nesse capítulo, não vemos aqui a presença de Barnabé, né? e nem de João Marcos. Agora ele está com 2 outros companheiros de viagem, né? E aqui no capítulo 1 diz que eles viajaram para o oeste pela grande estrada militar que se chamava Via Ignátia. Então esse é o primeiro caminho percorrido, percorrido por Paulo. Nós podemos observar claramente essa questão. Um segundo destaque que eu quero dar agora, nós estamos trabalhando agora com destaques no capítulo 17, né? É que o apóstolo Paulo seguiu o seu costume de pregar o evangelho. Sempre quando ele chegava, ele tinha tipo de um ritual, ou um costume, uma estratégia. E a estratégia dele é mantida também aqui no capítulo 17. Ele pregava primeiro na sinagoga judia, né? E ele volta a fazer isto, e ele fez por 3 sábados contínuos em Atenas, pregando na sinagoga, né? E aqui nós observamos claramente ele trabalhando esta questão. Depois, o método de Paulo na pregação consistia em, na sinagoga, abrir a Torá, o Antigo Testamento, e demonstrar e mostrar para aquelas pessoas, né? Mostrar para aquelas pessoas que o Messias já tinha chegado. E foi necessário que ele pudesse passar por tudo que ele passou, tivesse padecido, sido crucificado e no terceiro dia ressuscitado. Esta era a mensagem que Paulo primeiro apresentava. Como de costume, alguns poucos judeus eram convencidos, eram persuadidos. Mas Paulo não estava muito preocupado com isso. Era importante que ele pudesse trazer esta informação. E aqui nós vemos tanto Paulo como Silas, foram poucos que se ajuntaram a eles. Mas a maior parte dos convertidos vinham de um grupo bastante grande, mas dos gentios, temendo e se convertendo a Jesus Cristo. Ele falava aos judeus e os gentios se convertiam. Olha só o que acontecia nesse sentido muito interessante. Depois nós observamos esse personagem Jasson aparecendo aqui no capítulo 17, né? E ele foi acusado de abrigar, de levar para sua casa homens cujos ensinamentos religiosos tinham implicações políticas. Falava contra a política daquele lugar. Porque eles falavam e proclamavam que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E isto criou um certo desconforto para o imperador romano. Por isso, Jasson
ele é preso. Eles prendem este homem. Porque quando eles falavam que Jesus, pregava que Jesus era o Rei dos Reis, e esta era uma palavra que incomodava, lógico, os imperadores. E é importante observarmos esses destaques que aqui são apresentados, aqui são colocados nesses capítulos. Do versículo 13 ao versículo 15, observamos aí os judeus bastante hostis, bastante com muita raiva desses missionários que pregava, que anunciava o evangelho de Jesus Cristo. Silas e Timóteo, eles acompanharam Paulo até a cidade de Atenas, mas eles ficaram um período de tempo para trás. Depois eles se ajuntaram a Paulo. Nós observamos que eles ficaram um tempo maior em Bereia com instruções, orientações de Paulo para dar continuidade àqueles que tinham se convertido, e depois eles se ajuntavam a Paulo lá em Atenas, e aí Paulo passou um tempo sozinho, pregando o evangelho a este povo idólatra. E enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, ele se sentiu profundamente movido, diante do que ele vê ali em Atenas. Quando ele vê gente com tanta idolatria, quando ele vê tantos deuses e tantos templos, havia templo um atrás do outro, E eles eram famosos, os templos de Atenas, era obra de arte e de beleza, onde todo mundo que ia a Atenas precisava passar por todos aqueles templos. Mais ou menos quando a gente vai, quando a gente viaja e visita Portugal e a gente vê a quantidade, a quantidade de igrejas católicas, igrejas que existe, cada uma mais rica de que a outra, esbanja riqueza em todos os sentidos. Quando nós olhamos aí ainda o versículo 18, os discípulos das duas mais influentes escolas filosóficas daquele tempo, eles ouviram a mensagem de Paulo. De um lado, os epicureus, assim chamados por causa do seu fundador. Essa escola foi fundada por epicuros em 341 a 270 antes de Cristo, e eles criam que os deuses existiam, mas não tinham o menor interesse no bem-estar da humanidade. Os deuses não se interessavam, não perdiam tempo com a humanidade. Eles existiam e eles viviam, Eles viviam sem se comunicar com a humanidade. E isso nós podemos ver através deste grupo, os epicureus. Depois, ele também observa os estoicos. Esse é um outro grupo filosófico lá de Antena, que tinha como líder, um dos discípulos principais, era Zeno, um nome também conhecido. Este viveu há cerca de 300 antes de Cristo. Este grupo criam que Deus era a alma do mundo, tá? Os estoicos, aqui no capítulo 17, isto Paulo, nas suas andanças
nesta cidade, nessa famosa e grande cidade, esse centro tão grande, Atenas, ele teve a oportunidade de ter contato com todas essas pessoas. O trabalho era intenso, né? E os estoicos, eles criam, né? Eles acreditavam que Deus era a alma do mundo, habitando em todas as coisas, e que a vida feliz consistia em vivê-la de acordo com a natureza. Era assim que os estoicos pregavam, ensinavam nesta escola filosófica para os seus adeptos. Aí vem Paulo e fala sobre um Deus desconhecido. E ele sabia que o Deus que ele estava pregando era totalmente desconhecido. Ninguém em Atenas conhecia esse Deus. E ele fala de toda a sua trajetória, ele fala de Jesus, ele fala da sua ressurreição. E quando fala sobre a ressurreição, para o ouvido dos gregos, ou para um ouvido do grego, Jesus e Anastasis, ressurreição, deveria soar como os nomes de um deus ou de uma deusa. Isso era o que vinha para estas pessoas. Aí é quando Paulo chega até ao Areópago, né? Lembra exatamente? Paulo no Areópago, podendo designar tanto a colina de Marchos, versículo 22, você pode observar isso, que fica entre o mercado e o Acrópole, ou o conselho que se reunia antigamente no Monte de Marte. Os versículos 22 a 33 faz este último parecer mais provável. O versículo 21, dentro de toda essa questão de escolas filosóficas em Atenas, que Paulo está lá, enquanto aguarda a chegada dos seus companheiros, observa que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes eram notáveis por sua curiosidade, ansioso em conhecer a última ideia nova. Todos eles queriam uma nova mensagem, queria saber o que de novo estava acontecendo no mercado e também dentro da questão religiosa. E Paulo começa a observar todas essas coisas que são bastante interessantes. É bom nós observarmos aqui no capítulo 17 o quanto é interessante isso. Finalmente, nós vamos aqui trabalhar alguns outros pontos, né? Alguns outros destaques, entendendo ser interessante para você, né? Então, nós vemos nos primeiros versículos, Paulo disputou com eles sobre as Escrituras Sagradas. Há uma disputa de ensinamento, né? Paulo falava, havia uma resposta, depois Paulo voltava com uma tréplica, né? E houve exatamente toda uma troca de informações do cristianismo e das informações filosóficas de entendimento que eles tinham. A gente pode ver isso nos primeiros versículos. Nos versículos seguintes, né, como nós já observamos, Paulo entra e destaca a questão dos decretos de César. Procede contra os decretos de César. Aqui nós observamos o imperador Cláudio, né, que expulsou todos os judeus de Roma, e isso através de um decreto, e Paulo trabalha essa questão, fala sobre essa questão. Os versículos 11 até o versículo de número 14, esses judeus,
examinavam a cada dia nas Escrituras para descobrir a verdade. Olha que coisa interessante que acontecia, que Paulo aproveitava isso. Eles queriam descobrir a verdade. Aí Paulo entra e diz: eu tenho para vocês a verdade. Eu quero explicar para vocês a verdade. E vocês jamais entenderão e conhecerão a verdade se não for através de Jesus Cristo. No versículo 16, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão envolvida, tão entregue à idolatria. Eles acreditavam nos deuses, e isso doía o coração de Paulo quando via tanta idolatria, e é algo que é tão contra, né, a excelência, a grandeza do Deus, o Deus, o Senhor dos senhores. É importante sabermos aqui, o versículo 17 deixa bem claro que em Atenas, Paulo não era turista. Ele não estava ali para fazer turismo, ele fazia missões. Ele era um missionário. As suas andanças eram andanças de pregar, de anunciar, de debater, de ensinar, de esclarecer, de ser um porta-voz de Deus ali naquele lugar. E isso nós podemos ver claramente quando chegamos nos versículos 19 até o versículo de número 21, quando ele está no Areópago. Quando ele chega aqui no Areópago para trazer um discurso fantástico, a mensagem célebre ao Deus desconhecido, né? Cria ali um novo altar, o altar do Deus desconhecido. Por quê? Porque isso certamente, diante da curiosidade daquele povo, daquelas pessoas, vendo aquela placa, aquele local ao Deus desconhecido, chamaria a atenção, e eles queriam conhecer um pouco mais a respeito. E aí era que Paulo começava a falar sobre a necessidade deles buscarem esse Deus. Buscarem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da humanidade. E nós iremos concluir aqui o capítulo 17 de Atos. E olhe, vamos terminar com o versículo 34, né? Com o versículo de número 34, quando esse versículo diz que depois de todo esse trabalho, o Evangelho não ficou sem resposta, não ficou sem que pessoas pudessem ser beneficiadas. O texto fala, versículo 34, que alguns daqueles que ouviram sobre o Deus desconhecido, eles creram. Este foi o sermão de Paulo. Então não foi um fracasso, porque aquelas pessoas que se converteram naquela situação de tanta idolatria eram pessoas preciosas para darem continuidade à pregação do Evangelho. E ele faz esta pregação pública, porque era costume de muitos. Havia entre os cristãos de Atenas pessoas muito influentes. Na verdade, Atenas era uma pessoa de gente muito influente. E isso ia fazer muita diferença na pregação e da proclamação do Evangelho. Inclusive, entre esses influentes, Paulo atinge, através da pregação e da ação do Espírito de Deus, um juiz chamado Dionísio. E esse homem fica firme. Ele dá continuidade à pregação do Evangelho. E Paulo encerra a sua série de mensagens missionárias em Atenas com esta conversão tão importante deste juiz, que daria sequência depois à pregação do Evangelho. E assim nós fizemos o resumo do capítulo 17 de Atos. Espero que você tenha
conseguido mais informações a respeito, lógico, a leitura você pode continuar, você pode fazer a leitura minuciosa e ver exatamente todas essas situações, esses destaques que nós fizemos, sendo visto na leitura individual que você estará fazendo. Que Deus te abençoe, derrame graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, e nós retornaremos, voltaremos depois com o capítulo de número 18 de Atos para conhecermos um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer a Deus por esse tempo, por esses minutos que passamos e fazendo mais um estudo, um estudo de Atos, ó Deus. Que esse estudo fale ao coração dos teus filhos, ao coração da tua igreja, para que nós possamos crescer cada vez mais e sabendo que circunstâncias, sabemos que perseguições, que enfermidades, situações adversas não podem nos impedir de estarmos com total relacionamento com o Senhor, com total fidelidade à tua palavra, aos teus ensinamentos. Muito obrigado por esse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos continuar louvando a Deus, glorificando ao Senhor com esta linda música que coloco aí para a sua edificação. Boa semana para vocês. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh
paz e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus.